Começar provocando os participantes da mesa redonda aqui rapidinho com as nossas conversas, mas vocês fiquem muito à vontade para levantar a mão aqui no webinar, para fazer pergunta. É uma conversa fluida. Eu vou passar a pergunta, as provocações que eu preparei aos membros dessa nossa mesa de discussão, mas isso aqui é uma mesa de discussão, uma mesa redonda de discussão, então fiquem muito à vontade para lançar a pergunta para quem vocês quiserem lançar e a gente vai conversar sobre isso. Então, para dar início, eles já muito bem me conhecem, eu gostaria de propor, né, essa chave de leitura para a nossa conversa. Quando nós tratamos de inovação em saúde, muitas vezes pensamos imediatamente no financiamento, editais, investimentos, e talvez a pergunta, né, que seja mais importante seria, ou os blocos de discussão, né, o que torna um projeto realmente maduro, relevante e apto a avançar dentro desse ecossistema. Então, como eu já apresentei, nós vamos compor a mesa o professor e coordenador do programa de pós-graduação em engenharia biomédica, o professor Mardoqueu Martins, a professora titular e coordenadora do acompanhamento, a nossa professora Marcela, e o professor Guilherme Sanches, que ele já se apresentou, gerente de inovação do Arena em Barretos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, iniciar aqui esse bloco. Então, eu queria começar com essa primeira provocação aqui da nossa discussão. Então, quando a gente fala em ecossistema de inovação em saúde, quais são, rapidamente, na visão de vocês, os atores indispensáveis para que uma ideia consiga se transformar em solução com impacto real? E aí eu não poderia começar diferentemente, queria começar com o professor Guilherme, claro, porque ele, como ele muito bem disse, nos últimos 4 anos ele já acelerou só nada mais, nada menos do que 100 startups dentro do Arena de Inovação. Então, Gui, com você. Você sabe que eu adoro te Vamos, provocar, né? vamos lá, Lê, obrigado. É isso aí. Bom, então, assim, eu acho que esse tema talvez é um tema pouco compreendido porque a gente não toca, né, o ecossistema, a gente não consegue pegar, a gente não sente onde está, né, o ecossistema. A gente fala muito, né, ecossistema de inovação, comunidade de startup, ecossistema de startup, são termos que às vezes acaba se confundindo, mas a gente é difícil definir, difícil a gente contextualizar. E aí, como talvez bons professores, né, que buscam as referências ali por trás, aqui a gente trabalha muito forte com um dos conceitos que talvez seja mais aceito hoje na literatura, né, que vem lá do modelo de shareholders, né, do MIT. E aí ele coloca 5 atores, né, chaves em qualquer ecossistema de inovação, né? Como o primeiro desses elos, né, entre os 5 elos, e talvez o mais frágil de todos, são os empreendedores, né, e principalmente os empreendedores de negócios inovadores e startups, né, que começa esse elo na ponta puxando os demais atores. O segundo, né, ator, as universidades, né, as instituições de ensino provedoras de talento e de capacidade, de infraestrutura científica, né, para o desenvolvimento desses negócios. Então, quando a gente circula ali, né, por exemplo, quem já teve a oportunidade de estar em Boston ali, né, por exemplo, que isso funciona muito na prática, você quase tem uma mistura das startups dentro das universidades, dentro dos outros atores, né, então um vai puxando de fato ali o outro. O terceiro ator, né, são as grandes empresas e corporações, né, que aí é o detentor, né, talvez, da máquina comercial, do mercado, né, e que acelera muito desses desenvolvimentos. Ele é muito comum, por exemplo, você ver as grandes empresas dentro do ambiente de pesquisa, né, acadêmico, com células, núcleos de pesquisa. A gente tem, né, o quarto ator, que são os capitais de risco, né, as firmas de capital de risco, investimento, fomento, financiamento, que trazem essa lógica, né, do funcionamento dessa roda. E, por fim, e não menos importante, né, o poder público como facilitador de políticas públicas dentro desse ecossistema, né? Então, para ser um ecossistema, né, se a gente pegar na definição conceitual, a gente precisa ter uma diversidade de atores, né, que a MIT traz esses cinco elos, né, 5 eixos ali para dentro dessa lógica de funcionamento, de relacionamento
entre esses atores. É comum, às vezes, a gente confundir o termo, né? Uma comunidade de startup, né? Eu sou um ecossistema de inovação. Então, é muito, né, importante deixar claro que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de diversidade, pelo menos desses 5 principais atores. E uma comunidade de startup, diferentemente do ecossistema, ele é um grupo de pessoas, né, empreendedores ou pesquisadores interessados nesse tema em comum, que está dentro do ecossistema de inovação. Então, que a gente pula um degrauzinho e dá uma visão geral para a complementaridade de todos esses atores, onde a startup faz parte disso, né? Sensacional, perfeito. Passando agora, e já linkando para a parte da pesquisa, por isso que o professor Mardoqueu e a professora Marcela estão aqui, além desses atores indispensáveis que eu gostaria que cada um de vocês falasse, eu vou passar a palavra para a professora Marcela agora, eu já quero engaixar uma outra provocação. Qual seria, na opinião sua, Marcela, depois do professor Mardoqueu, e aí eu volto a palavra para o professor Guilherme, qual seria o elo mais frágil desse ecossistema na visão de vocês? A identificação do problema, a pesquisa, a validação, a parceria institucional, a regulação, o financiamento, a implementação dessa ideia. Por que que eu gosto de provocar nesse sentido? E aí eu tenho que remeter de novo a uma nota de mentoria lançada essa semana do professor Guilherme no LinkedIn dele. Sigam ele, porque ele solta essas notas extremamente provocativas e extremamente informativas, quando ele fala dos elos frágeis, literalmente, para financiamento, com as mais variadas perguntas que chegam para ele, da onde está o dinheiro, onde que eu consigo implementar, e ele muito bem coloca como nas primeiras frases que o problema às vezes não é o dinheiro, é às vezes a identificação do problema que não está tão descrito assim pela startup. Então é por isso que eu trouxe essa provocação também. Aonde vocês acham que é esse elo mais frágil? Então, professora Marcela, pode falar, depois passo a palavra para o professor Mardoqueu e aí volta para o Gui de novo. Legal. Obrigado. Indo muito em caminho que o professor Guilherme trouxe para nós, eu gostaria de trazer um conceito, um conceito amplamente utilizado ali na pesquisa clínica, que é o Community Involvement and Engagement. Então, é um modelo de estudo que nós realizamos uma entrevista na comunidade para entender quais são as necessidades da população com relação à pesquisa. Então, respondendo de maneira assertiva, né, ao que o professor Alessandro me perguntou, qual é o ambiente vulnerável? Eu acredito não, a minha experiência traz que é identificar o real problema, né? Ideias a gente tem muita, a gente dorme, o pesquisador dorme e acorda com a ideia, né? Mas essa ideia, ela é uma ideia palpável, é uma necessidade da comunidade, porque no fim a pesquisa, o objetivo final sempre da pesquisa é melhorar a vida do ser humano, né? Melhorar a qualidade de vida, reduzir danos, enfim. Então, é muito importante olhar para a população, olhar para a comunidade. E dentro desse modelo, né, eu gostaria de trazer para vocês uma solução que a gente precisa difundir mais aqui no Brasil, que é o modelo que foi para vocês, o CIE, inclusive é um projeto que eu estou fazendo com. Olha que interessante para vocês saberem. Londres identificou que a UCL, a Universidade de Londres, ela identificou que o Brasil tem um grande potencial em desenvolver pesquisas que envolve a comunidade, só que o Brasil não faz, né? Então, o Brasil, a gente acaba se perdendo dentro do processo de metodologia. E ele trouxe para cá um projeto muito grande ali, um financiamento monstro do próprio governo de Londres para o governo do Brasil, para desenvolver uma metodologia para identificar a necessidade da comunidade e desenvolver o projeto a partir da necessidade, né? Então, eu acho que é legal vocês saberem e vocês se apropriarem desse modelo, que é esse CI, desenvolvido pela NIE, que é uma agência internacional, né, que identifica dentro da atenção básica o que há de necessidade. Então, finalizando, né, a minha contribuição, eu acredito que o elo fraco seja realmente envolver a comunidade dentro desse sistema,
e trazer metodologias robustas que trazem essa resposta. O que realmente precisa, né? O que realmente necessita. Tá, o áudio desligado, Ale. Obrigado. Professor Mardoqueu, sua contribuição. Se a gente for conversar sobre elos frágeis da cadeia, a gente vai ficar conversando aqui, acho que talvez por bastante tempo, né? Então, a gente tem muitos gaps, né? Então, desde o poder público, né, que ora atrapalha e ora ajuda. Também tem, acho que, também nas universidades, nas empresas, no capital. Então, a gente tem vários gaps que podem ser solucionados, né? Mas acho que o principal, né, o principal gap que ainda existe hoje, mas seja talvez até meio estrutural, né, pela própria estruturação de como é a nossa sociedade, etc., que é o indivíduo, que é o empreendedor em si. Eu acho que esse é o principal gap. Por que isso? Porque se você olhar, fazer uma reflexão sobre o nosso ensino, nós não temos a formação e nós não somos imputados ao empreendedorismo, a empreender, né? Então, nós temos uma formação muito mais, talvez, para o trabalho em si, para trabalhar. Então, nós somos formados como profissionais para trabalhar, de maneira geral, né? Então, estou falando isso de maneira geral, do que para formar nossas próprias empresas, né? Então, com isso, nós criamos um ambiente onde nós temos muito mais gente pensando em trabalhar do que empreender. E aí você também tem a questão um pouco de parceria, né? Então, por exemplo, quando eu tenho duas realidades, vamos dizer assim, uma pessoa querendo empreender e a outra pessoa querendo somente trabalhar, você cria uma desconexão, né? Então, de um lado, você tem, por exemplo, problemas com processos trabalhistas. Então, você tem uma dicotomia entre o que é o empresário, o que é a empresa, do que você tem do trabalhador. E você não tem um caminho onde talvez até nesse linkando no senso de comunidade, onde você tem um grupo de pessoas com o objetivo comum de transformar isso num negócio, numa empresa, onde não tem uma dissociação entre o empresário e o trabalhador que está naquela empresa, naquela startup, etc. Quando é uma startup, você ainda tem uma certa proximidade, né? Então, o fundador é muito próximo do trabalhador ali que está ali, mas chega um momento que o próprio sistema trabalhista faz essa dicotomia, começa a separar o empresário do trabalhador, porque começa a envolver sindicatos. Olha, você precisa ter jornada de trabalho fixa, você precisa seguir regras da CLT, e você começa a trazer várias camadas que antes eram todo mundo junto, em senso de comunidade, para começar a dar uma separação, para transformar isso vamos dizer assim, num negócio regular, né, perante a sociedade, perante tudo. Então, e aí vai trazendo camadas. Então, essas camadas trazem burocracias, que deixa tudo aquilo que era ágil, começa a ficar mais travado, começa a ficar mais demorado, etc., né? Então, essas camadas de burocracia são um dos principais gaps que a gente tem no Brasil hoje, estrutural. Então, tudo que a gente vai trabalhar com empreendedorismo, formação de pessoas, etc., tudo é burocrático, né? Então, principalmente na área da saúde. A área da saúde é extremamente regulamentada, então tem esses gaps de regulamentação, etc. Mas se eu pudesse eleger apenas gap que a gente poderia priorizar, seria a formação de empreendedores e também a formação de trabalhadores para que não exista essa dicotomia entre o que é ser empresário e o que é ser trabalhador, para justamente ter esse senso, talvez aí alinhado com o que a Marcela disse, que é um senso de comunidade, onde todos estão buscando o crescimento saudável de uma empresa e de um negócio, onde todos vão se beneficiar. Talvez esse seja o ponto principal. Sensacional. Você me deixou um gancho maravilhoso para chamar o professor Guilherme de volta, porque na nota de mentoria dele ele fala muito sobre a questão
da formação e de como elencar, né, em que estágio de maturidade se encontra a ideia, porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia muito boa, mas ela às vezes quer um financiamento para uma bolsa, por exemplo, e essa bolsa de pesquisa, às vezes, não é para desenvolver a ideia, e sim para cobrir um problema que ela tem lá para trás, no estágio inicial dentro da empresa dela. Então, Gui, vai lá. Eu sei que você falou Acho que eu muito talvez já essa semana eu sobre vou acho que isso, mas talvez acho fazer um muito de importante. mediador aqui. Talvez eu vou Oi? fazer minha mediação também. Eu acho que vou embalar essas em duas perguntas, né? Quanto a ideia é jovem com relação também o próprio empreendedor ser jovem também. Em jovem em termos assim, não de idade, mas sim que ele não está, nunca foi inserido aquele ambiente de empresa e de ideias. Então, a ideia jovem caminha com o empresário jovem, né? Exato. É por isso que essa palavra ecossistema é tão. Por isso que a temática, é o ecossistema. Às vezes ele nunca esteve inserido dentro do ecossistema. E aí, de repente, ele é colocado ali. E aí surgem as mais variadas ideias e perguntas, né, Gui? Vai lá. Exatamente, não, sensacional, gente. Sim, acho que faz muito sentido, né? E só corrobora com o que a professora Marcela, o professor Mardoqueu trouxe. E a gente tem, talvez, assim, né, uma visão de dependência, né, dos pesquisadores, né, empreendedores, de necessidade de financiamento, fomento e acesso a recurso, né? Assim, eu preciso captar recurso para uma bolsa, para uma pesquisa, para conseguir desenvolver a minha ideia e o meu projeto, né? Claro que em algum momento isso é necessário, né? E até critério de sobrevivência desses projetos no médio e longo prazo, mas muitas vezes isso não é o primeiro recurso, né? Não é o primeiro motivo de falha dessas startups, né? Isso é mostrado com dados, né? Tem a CB Insights, né, que é uma agência de pesquisa dos Estados Unidos, que eles fazem todos os anos uma pesquisa pós-mortem, né, de startups, de projetos que morreram, que falharam, né? Então, quais são os principais motivos de mortalidade desses projetos? E quando a gente vai ver, né, os motivos, quase todos os anos, fica mais ou menos igual a sequência ali. As startups elas não morrem por falta de dinheiro, elas não falham por falta de um produto, né, por produto relevante. Elas falham por não atender nenhuma necessidade de mercado. Então, no ano passado, por exemplo, na pesquisa que eles soltaram lá, foi 42% das startups morreram porque foram ao mercado e não resolvia problema nenhum. O produto funcionava, o produto era relevante, tinha, né, características técnicas, especificações funcionais que respondia aos requisitos de produto, mas não servia para ninguém, não tinha valor mercadológico. Isso não requer dinheiro, né? Isso não precisa de investimento para você provar necessidade de mercado, que tem um pagador por aquilo, né? Disposto a pagar por aquilo. E aí a gente cai, né, aí, né, trazendo o que o professor Mardoqueu trouxe do poder público, né, a gente tem um descompasso, né, talvez grande aí aqui no Brasil. A gente investe hoje cerca de 1,1% do PIB do Brasil investido em ciência e tecnologia, né? Nós somos um dos 10 países, né? Estamos frequentemente entre os 10, 12, 15 países que mais produz ciência no mundo, né? E aí, em número de publicação, até muitas vezes em qualidade de publicação. Só que quando a gente capta esse valor para a economia, a gente tem hoje uma contribuição das empresas de tecnologia diretamente no PIB do Brasil na casa de 3%. Ou seja, a gente produz ciência, mas a gente tem uma dificuldade de captar recurso através da tecnologia para o PIB do país. É fácil ver isso quando a gente pega as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, né, em valor de mercado, e as 10 empresas aqui do Brasil. A gente tem lá nos Estados Unidos praticamente todas com alta tecnologia, né, envolvida, incluindo o Google, o Amazon, né, e outras empresas ali. E aqui no Brasil a gente tem principalmente setor financeiro e negócios, né, de base extrativista, né, ou negócios de base tradicional. Então, a nossa dificuldade está nesse descompasso. A gente tem países que investem
5, 6% do PIB, né? Israel está na casa de 7% do PIB, por exemplo, a gente tem no Brasil 1,1% do PIB. Mas eu acho que mais do que o investimento proporcional, o bruto, né? Independe de qual é o fator que a gente usa, esse dado de mortalidade das startups acho que responde muito, talvez, do perfil, né, dessa congruência de ecossistema que a gente tem hoje aqui. Somos bons de produzir ciência, somos bons de trazer conhecimento, mas ainda a gente não consegue converter em larga escala isso em resultado para a economia, né, ou fazer isso de fato virar negócio. E aí, quando a gente fala de novos empreendedores, né, eu acho que enquanto ecossistema, né, eu fundei, né, eu criei 2 startups, né, empreendi 2 vezes por quase 6 anos. Eu tive startup em 2 ecossistemas, né, estruturados lá no Paraná, né, Maringá e Florianópolis, né, morei lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, onde é o berço das startups durante quase 2 anos. Eu claramente vejo que nós temos um ecossistema de inovação muito mais maduro hoje, né? Então, os empreendedores já estão na segunda, terceira geração, né? Empreendeu 1, 2 vezes, ou saiu do negócio, ou falhou, e está empreendendo pela segunda, terceira vez. A gente tem esse ecossistema muito mais preparado hoje. Só que quando a gente olha o perfil dos empreendedores, né, a gente até quebra um paradigma que fala que startup é um monte de gente jovem dentro de um quarto criando coisas mirabolantes, né? Quando a gente vê o perfil dos fundadores das empresas, das startups de sucesso, né? Teve uma pesquisa super famosa, publicada, depois eu posso mandar o link aqui para vocês, que eles estudaram as empresas, né, lá nos Estados Unidos que captaram mais de $1 milhão, ou de fomento, né, financiamento, ou de comercialização de produtos, que ficaram ativas por mais de 5 anos. Quando você vê o perfil desses fundadores, a média de idade dos fundadores, se eu não me engano, era 41 ou 43 anos de idade, ou seja, não é o menino de 18 anos, né, menina de 18 anos que está criando o código no quarto ali, mas é um profissional maduro, né, um profissional chegando no ápice da sua maturidade profissional ali. E são profissionais que, se eu não me engano, era casa de 60%, eram profissionais pós-graduados. Então, não era o jovem, né, de ensino médio criando o negócio ali. Aí a gente quebra esse paradigma, né, de que talvez a gente precise olhar, né, de uma maneira mais ampla, né, esse investimento ele tem que ser feito na base, né, sim, o processo educacional, a educação na empreendedora, ela é fundamental, né, no Brasil, porque a gente vai formar novos empreendedores mais maduros no médio e longo prazo, mas o fator de conversão, né, de pesquisa, de negócio, todos nós aqui sabemos disso, né, estamos aqui numa sala super madura aqui, né, do ponto de vista profissional, a gente aprende com os nossos erros, com os nossos aprendizados, e quando a gente falhou 2, 3, 4 vezes, a gente acerta. Então, nesse momento da jornada profissional, é o melhor momento para você captar recurso, né, investimento, para você poder escalar um negócio, né? Então, aí a gente separa em 2 lados. Educação na empreendedora, que é fundamental, é um tipo de investimento, fomento para pesquisa, na inovação e desenvolvimento, é outra caixinha de recurso que a gente precisa colocar. Por isso que eu falo que muitas vezes não é sobre o dinheiro, né? Muitas vezes não custa nada você captar, você validar um potencial de mercado, você fazer um estudo Tansanson, né, de tamanho de mercado, quantos pagadores tem para aquele produto seu, isso custa horas, né? Isso não custa valor de investimento, não custa laboratório, não custa pesquisa. E aí a gente consegue, né, diminuir a mortalidade desses projetos quando né, a gente direciona de forma mais assertiva o recurso no estágio certo que precisa para aquele negócio. Olha, Ótimo. posso só Oi, pode levantar falar, uma Marcelo, pode questão? falar. Pode falar.
unindo tudo que vocês estão falando, sabe? Eu, com um olhar acadêmico, penso aqui, olha, eu consigo uma solução para isso que o professor Guilherme tá falando aqui no Brasil, melhorando metodologia de pesquisa, então ensinando meu aluno a fazer uma revisão sistemática, a fazer um modelo, né, CIE, que considera a comunidade no desenho do estudo, avaliação de custo-efetividade antes de iniciar o projeto. Eu consigo pensar na metodologia que a gente resolveria essa situação. Mas olhando essa dificuldade de como eu uso o termo comunicação, não sei se está correto, de comunicação, empresa, pesquisa e desenvolvimento. Eu não consigo pensar numa solução. E eu queria assim levantar para vocês como que vocês veem como solução para essa situação. A solução acadêmica eu penso, mas essa solução eu não consigo pensar aqui no Brasil. E aí, o que vocês acham? Eu acho Excelente. que volta para a questão da educação, né? Educação empreendedora. Você pode ter, se você não tiver alguém que tenha uma visão de transformar algo que é pesquisa em negócio, em dinheiro, se você não tem ninguém instruído, vivenciado, com esse olhar, eu quero transformar uma pesquisa em dinheiro, em negócio, ter essa vontade de ter um negócio, não vai, não tem Legal. como. Então você precisa dessa vontade, né? Você precisa desse entusiasmo, porque empreender precisa de resiliência. Não é tipo assim, eu vou abrir uma coisa bem simples. Eu quero abrir um negócio. Não, nem vamos falar que isso aqui é altamente científico, etc. Eu quero ter um meio de subsistência, eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma padaria, quero abrir uma loja de roupas, quero começar por isso. Ele precisa todos os meses ir atrás do dinheiro que vai sustentar ele no dia a dia. Então, eu preciso de 5 mil reais para poder vivenciar, ter a minha vida normal. Todos os meses eu tenho que buscar os meus 5 mil reais. Precisa ter muita resiliência para poder fazer isso. Né? Para você buscar, agora eu tenho meus 5 mil reais, eu tenho que falar assim, eu quero ter um funcionário, eu preciso pagar 3 para ele. Agora eu tenho que ter 5 mais 3. Eu tenho que buscar o meu dinheiro do meu dia, eu também tenho que buscar mais para poder sustentar outra pessoa. Então, precisa ter muita vontade de empreender no Brasil, muita vontade de fazer esse papel principal, de ator principal. Porque ter uma empresa é você ser ator principal de todas as suas decisões. É você estar à frente, falar assim, eu estou liderando esse negócio e as outras pessoas estão sendo lideradas por mim e eu sou responsável por elas. Você não consegue fazer isso sem treinamento, sem mostrar, sem ter um apoio psicológico, muitas vezes, para poder fazer isso. Então, precisa ter a parte educacional, você precisa vivenciar isso, você precisa demonstrar para o cara, não, pode ir, não tenha medo, você consegue, sabe? Então, isso precisa ter tem que ter uma educação, você precisa ser vivenciado a tomar riscos, a tomar a frente, a tomar iniciativas para que você consiga fazer isso. Porque senão vai ser sempre assim, eu tenho uma ideia, pode ser lá no produto no mercado, pode ser um projeto de pesquisa, mas no primeiro movimento seu, beleza, você quer transformar isso em mercado? Tá bom. Você vai precisar de dinheiro. Você precisa colocar isso, você precisa validar. O primeiro você vai demonstrar seu produto ou seu serviço para alguém e falar assim, não gostei muito. O primeiro não que vai receber seja, eu acho que isso não é para mim. Então, você precisa ter esse treinamento, essa resiliência para se tornar um empreendedor. Então, isso é treinável. Então, isso você se coloca nesse ambiente, você aprende a ser dessa maneira. Como nós somos acostumados a ter um ambiente que é o basicão. Ser um trabalhador, ir na faculdade, ver as pessoas recebendo, te passando informação e você fica numa questão muito mais de receber as coisas. Quando você se torna empreendedor, você precisa movimentar, doar, passar para frente. É Legal, totalmente uma mudança de perspectiva, né? Então, legal. acho que esse seria o ponto principal.
Legal. Perfeito. Por favor, A professora Guilherme. Thelma está Gente, levantando a mão aqui para entrar na nossa discussão. Então, se você me permite, professor Guilherme, rapidinho eu vou inserir a professora Thelma, Com pois eu certeza. volto para você e eu tenho mais umas provocações aí no meio, tudo isso que está surgindo aqui. Vai lá, professora Thelma. ok, gente, obrigada. Eu vou aqui, a Rayane, a nossa aluna Rayane Gonçalves, ela tem uma pergunta e eu vou passar aqui para vocês. Olá, pessoal. Tenho uma pergunta considerando o baixo investimento em saúde no Brasil. Vocês concordam que o cenário atual expulsa, e ela colocou expulsas aqui entre aspas, nossos cientistas para o exterior por falta de caminhos para tirar ideias revolucionárias do papel aqui dentro? Teriam ideias de como podemos reverter isso? Obrigada. Obrigado, Thelma. Gui, vou voltar com você. Eu ia, inclusive, falar sobre, já tentar um pouquinho introduzir essa formulação do que a Rayane, que é nossa aluna, perguntou, entra nessa temática que a gente está falando, e eu tenho certeza que você já vai puxar o gancho para isso. Aí depois eu complemento um pouquinho aqui. Você já citou o 1,1% do PIB que é destinado, né, para os nossos investimentos em P&D e tudo mais, e melhorar ainda essa comunicação, né, com investimento não só na pesquisa, mas na própria em levar essa maturidade do projeto adiante. E aí eu queria, de novo, né, levar isso. É, como que você enxerga, né, como que a gente poderia melhorar a leitura do estágio do projeto em saúde? Eu acho que isso é fundamental. Você ter uma boa leitura em que estágio ele se encontra, porque não é só, como você muito bem disse, não é só uma questão de dinheiro. Os Uhum. dinheiro, nós temos recursos, eles ainda são abaixo do esperado, mas nós temos. Talvez, como você muito bem citou, outros países investam mais. Mas eu acredito que eles também, e por experiência própria, eles também têm problemas de leitura do estágio do projeto. O que você Uhum. vê nesse sentido? Bom, perfeito, Ale. A gente, né, dentro do ciclo de desenvolvimento de produto, tem o recurso correto para a gente buscar naquele momento, né, endereçar naquele momento. Eu recebo muito pitch de startup, vejo muito projeto de pesquisa, e assim, se eu apresentar essa pesquisa para uma indústria farmacêutica, né, a gente tem parceria com a Roche, Pfizer, AstraZeneca, né, várias grandes na indústrias aqui, e eu tenho pesquisador, né, recebo pesquisador querendo apresentar esse projeto para a indústria. Gente, sim, voltando no que o Marduqueu falou ali, né, a pergunta que a Marcela trouxe. A língua não universal, infelizmente, é dinheiro, ou felizmente, né, não sei o ponto de vista que a gente olha aqui. Se não tiver uma clareza muito grande dessas teses e a gente colocar os interesses na mesa com muita maturidade e transparência, não sai parceria, não sai negócio. Eu já executei projeto com essas grandes na indústrias, inclusive contratos tripartites, que tem uma startup, a gente, né, e uma grande empresa dentro do mesmo contrato, com o mesmo escopo, com o mesmo objetivo. Isso é possível fazer, é um caminho um pouco, né, explorado, depois a gente pode falar disso, mas talvez não é o time daquele projeto. Então, eu separo em 3 grandes blocos. Assim, um primeiro bloco problem solution fit. Primeira coisa, assim, cara, é um fit de uma solução de um produto com um problema. Se você não tem clareza do problema que você está endereçando, com como você vai resolver aquele produto, nem pense em fazer um pitch para captar investimento público ou privado. Cara, você não validou o problema que você está solucionando, que aquele problema existe, que tem um tamanho de mercado grande o suficiente de pessoas potencialmente pagantes para resolver aquele problema. Às vezes a gente fala de bons produtos, mas que eles endereçam um problema muito específico que é de um universo muito pequeno de pessoas. Na cabeça do investidor ou do financiador, o risco que vai ver no médio e longo prazo vou desenvolver um negócio que vai custar 10, 12, 15, 20 milhões para ser desenvolvido para um mercado potencial total de 100 milhões, a conta não fecha, né? Então, não faz sentido isso. Não, estou pensando no investimento de 1 milhão, de 500 mil, para endereçar um mercado de 1 bi. Poxa, esse mercado faz sentido, né? Então, Problem Solution Fit é isso. É o primeiro
momento que você entende que existe um problema relevante de um conjunto grande de pessoas, e você tem uma hipótese de produto ali. Nessa fase, não rola capital privado, não existe, né, fomento de pesquisa de desenvolvimento de produto, né, e aí as agências vão ver isso com alto risco, porque você nem tem clareza do produto. Segunda onda é o Product Market Fit. Você já passou por uma camada mínima de desenvolvimento, né, de conceito, desenvolvimento, e agora você está fazendo um fit do produto com o mercado. Aí já é diferente, você já validou o problema, desenvolveu o produto lá na primeira onda. Aqui o Product Market Fit, né, o fit do produto com o mercado, você vai começar a provar que aquilo tem potencial de gerar nota fiscal, né, que aquilo tem potencial de virar produto. Às vezes a gente tem boas hipóteses, a gente tem bons problemas, mas não tem pessoas dispostas a pagar por aquilo. Significa que não tem mercado, você volta lá no primeiro passo. A gente pegar, por exemplo, né, vou dar o exemplo do PIP da FAPESP aqui, que é super, né, conhecido aqui no estado de São Paulo, né, e muitos acessam esse recurso. O PIP ele tem justamente essa linha, PIP fase 1, Problem Solution Fit com uma hipótese mínima que você já pode converter aquilo em produto. Fase 2, Product Market Fit. O PIP fase 2, ele é muito para essa translação, né? Para você pegar uma pergunta científica, né? Uma hipótese científica, e colocar aquilo dentro de uma caixinha de um produto que você vai vender para o mercado, seja ele qual for. Na fase 3, a gente já está falando de escala, modelo de negócio, né? Aí você já provou que tem gente disposta a pagar pelo seu produto, né? Você gerar nota fiscal. A fase 3, você escala. E tem mecanismos de acesso para recurso, por exemplo, tanto recurso não reembolsável quanto recurso reembolsável a nível de FINEP, a nível de BNDES, né, com taxa de juros extremamente atrativa para você financiar essa fase com risco muito menor. O que eu vejo muito, né? Que eu acho que a pergunta que você fez aqui, né, Lê? É uma ideia que está num PowerPoint que o pesquisador, né, empreendedor, criou o primeiro conceito do produto e quer acessar um FINEP de 10 milhões. Pega na cabeça do avaliador o risco inerente daquele produto que está no PowerPoint, que está numa tese, que está num conceito muito alto nível ainda, né? É como se a gente tivesse, né, buscando recurso, investindo capital próprio do nosso bolso, né, em uma ideia. Você vai colocar no pesquisador, né, no empreendedor, que tem um histórico de pesquisa, de desenvolvimento, que já saiu de um outro negócio, que já está com um conceito provado, já, né, gerou 2, 3, 5 notas fiscais, ou você vai apostar em quem nunca fez aquilo na vida e não tem histórico nenhum, né? Então, a lógica ela é muito simples. Então, essa pessoa que não tem histórico nenhum, os primeiros passos, ele é muito mais simples do que acessar os 10 milhões. Deixa os 10 milhões para daqui 2, 3, 5 anos que vai estar nesse estágio. Então, acho que para todo projeto, muito grosso modo, é entender em qual desses 3 estágios, né, 3 fases você está. Para quem gosta de, né, framework e definições científicas, né, e metodologias, né, cabeça de engenheiro pensa muito em método, né, em framework. Então, pega lá o TRL, por exemplo, né, da NASA, né, que é uma escala de prontidão tecnológica que vai de 1 até 9, vê as etapas e vê em que fase você está. Basicamente, vai estar distribuído nessas 3 fases ali que eu falei, cada TRL, né, dentro de um momento. Para quem gosta de negócio, pega lá o Startup Commons, depois eu mando o link aqui também, que ele separa em 6 estágios, desde a ideia até a escala, para você fazer as perguntinhas que tem dentro de cada fase ali, para você ver onde que você tá. Então, acho que esse autodiagnóstico ele é fundamental, né? Quer usar TRL, quer usar Startup Commons, quer usar qualquer outro framework, quer usar essas 3 fases ali que eu falei, mas busca o recurso, o capital certo para o seu estágio. Não vai falar com fundo de investimento que está no estágio semente, por exemplo, se você está desenhando o conceito do produto agora, né? Se não tem nem as primeiras hipóteses de como que aquilo vai gerar nota fiscal. Perfeito. Acho que só para contribuir,
e ampliar um pouquinho, o estágio não quer dizer quanto tempo você investiu naquilo. Então, você pode ter trabalhado por 5 anos num projeto de pesquisa e ele está ainda no estágio TRL1, por exemplo. Então, você ainda continua tendo apenas uma ideia no PowerPoint, continua tendo um projeto que ainda é um artigo, continua ainda no papel, né? Perfeito. E agora, levando um pouquinho, Rayane, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Ótima provocação aqui para o pessoal. E eu vou começar, né, essa ideia do que a Rayane falou, porque foi muito interessante, né? Eu contei um pouquinho da história para vocês de como eu conheci o Gui e vai diretamente a isso, né? A formação que nós tivemos no Business Engineering Surgical Technology, uma formação inteira francesa, com uma pessoa dos Estados Unidos ali dentro, imerso de Barretos, olhando para as pessoas envolvidas ali dentro e quais ideias elas tinham para melhorar um problema deles, tá? Então, olha o olhar que o externo tem também, inclusive para dentro daqui de nós, no Brasil. E eles, vamos dizer assim, a melhor solução para o problema que eles propunham, Rayane, eles investiam. Então, é uma semana que você fica imerso lá dentro, e eu conversei com todos eles, Denis, né, o que sabe muito bem, o Denis, que é do Texas, nos Estados Unidos, e ele falava muito isso. Ele falava, eu vejo material humano no Brasil incrível, né? E realmente, como você muito bem colocou, às vezes faltam algumas oportunidades, tá? Mas o Guilherme sabe muito bem disso, eu não gosto de falar muito de fuga ou expulsão ou coisas do tipo. Eu tenho um olhar sempre para um copo meio cheio, eu sempre falo em circulação cerebral. Nós vamos para fora, eles vêm para cá, e há essa troca muito rica, né? E aí tem uma questão muito de falta de oportunidades, às vezes, também. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, essa circulação de cérebros, porque muitos cientistas brasileiros fora do país mantêm colaboração ativa com o Brasil, né? A gente sabe muito bem, todos nós temos algum contato lá fora de pessoas no Brasil que estão trabalhando lá fora, e eles falam que eles gostariam de retornar se tivessem mais oportunidades. Então, por isso que eu levo a questão das oportunidades também para nesse tópico, né? E aí aqui eu queria Acho que destacar, por exemplo, uma colaboração e iniciativa do Ministério da Saúde, nesse primeiro edital de 2026, para identificação de parceiros e soluções inovadoras para o SUS digital, tá? Nesse edital que foi aberto, né, agora pelo Ministério da Saúde, justamente com essa intenção de tentar, nessa janela institucional, fortalecer o processo de inclusão para estreitar e retornar, trazer pessoas para solucionar esses problemas. Então, eu destacaria aqui, né, para falar para vocês, esse financiamento previsível de mais médio e longo prazo que nós já temos, né? Alguns aparecem, como esse que eu citei, ambientes mais translacionais, conectando a universidade, hospital, empresa, gestão pública aqui. Nossa, o Gui está imerso dentro de um dos centros que eu acho incrível, que faz exatamente isso, né? Essa translação não só da de toda a etapa que ele muito bem mentora, de levar a ideia para, né, a formulação do produto final, com gestão e com essa conversa estreita com as empresas, e além também de carreiras científicas mais atrativas, com perspectiva real de progressão, e para que aí sim a gente retenha os talentos. Então, melhor apoio à transferência tecnológica, né, para que as ideias não morram, como o Gui, o professor Martucci, a professora Marcela falaram, e, claro, essas políticas de conexão claras, né, com a diáspora científica brasileira. Eu destacaria na minha contribuição essas partes, eu quero escutar de vocês agora, até para a gente entrar com a resposta da pergunta da Rayane. acho Depois que aí a gente só passa a bola para a Thelma, que levantou a mão ali de novo. dando um outro contraponto, né? Só para poder, talvez, deixar mais amplo a ideia, né? Voltando na educação empreendedora, se você olhar bem, quando a gente olha para coisas do tipo, nós estamos expulsando oportunidades para os empreendedores,
Se você tem uma educação empreendedora realmente forte, você forma a pessoa para procurar as oportunidades, não para receber. Então, esse lado de recepção que a gente tem, ele é muito enraizado no brasileiro, né? Então, nós recebemos educação, nós recebemos coisas, nós recebemos apoio do Estado. Quando você tem realmente uma educação empreendedora forte, você muda para protagonista, você busca as oportunidades, você vai atrás dos fomentos, você vai atrás de resolver os problemas. Então você não fica passivo, recebendo, você fica ativo, buscando. E buscar, por isso que os Estados Unidos é um grande polo, porque ele busca, ele sai fora do seu ambiente dos Estados Unidos, ele pensa global, então ele busca as oportunidades em outros lugares. No Brasil, não, nós esperamos receber do Estado, esperamos receber para que a gente possa fazer. Não, tem que ser protagonista, tem que buscar as soluções, buscar os problemas, buscar os momentos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, né? Então, essa mudança, eu acho que é o principal ponto que faz com que nós somos, acho que aí tem a questão do brasileiro, né? O brasileiro tem essa questão bastante positiva de ver externamente, né? Então, nós temos a capacidade de falar muito bem, de conexão humana muito boa. Então, isso que é valorizado pelas pessoas externas. Mas nós ainda somos muito nós não somos proativos, nós queremos receber. Então, falta essa virada de chave para que a gente seja mais protagonista do nosso próprio destino, né? Então, acho que essa é uma grande mudança de perspectiva que a gente precisaria ter, né? Então, essa é uma contribuição aí que eu gostaria de destacar. Eu acho que só complementando rapidamente, como a Ardo nos falou, a gente tem algumas políticas na saúde pública, de maneira geral, né, que desenvolve, por exemplo, as políticas de informação por evidência, PIE, são algumas políticas que elas estão tentando trazer aí um pouco da ciência para a nossa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem, as 22 pessoas que estão conversando sobre isso agora são pessoas privilegiadas. Não se fala muito sobre isso, não se discute nas universidades, nas formações dos alunos, nas formações dos pesquisadores e até mesmo das pessoas que cuidam da resolução, do encaminhamento desse dinheiro, dessas definições. Então, eu acho que dentro desse contexto, né, eu acho que esse conhecimento, essa valorização e essa visibilidade é nossa, que para nós aqui é muito claro, mas talvez para fora, isso para fora, eu digo, não é um fora exterior, fora Brasil, outros estudantes, outros pesquisadores e principalmente, né, o poder público, eles não têm muito essa visão aqui no Brasil. Engraçado que as pessoas de fora têm, por nós, né? Que nem eu falei para vocês desse projeto que eu estou participando. Veio o pessoal de Londres falar da nossa saúde pública, ela é referência no mundo, né? O nosso modelo de saúde pública, e não tem estudo que investiga a necessidade da saúde pública, não faz sentido para eles. Né? Então, eles estão vindo adotar da nossa política para pesquisar, né? Isso me choca muito. E está muito dentro do que a gente falou aqui, né? Só fechando aí essa reflexão. Perfeito. Nós E temos aí? grandes cases no Brasil de saúde, né? Por exemplo, a Sim, odontologia mesmo, ela é uma das odontologias mais avançadas que tem no mundo, é. né? Uhum. Então, e tem algumas áreas pontuais que nós somos muito bons, né? E nós timidamente exportamos isso, por exemplo. Exato, E acho aí, que muito Guilherme, rápido, antes de Ale. passar para a Thelma? Acho que muito rápido aqui, né? Já foi super bem respondido. Mas eu acho que assim, o contraponto, né, do desafio, é, concordando, né, com o que foi dito, essa talvez dificuldade, né, que a gente tem de financiar o que a gente sabe que valeria o investimento nas pessoas ali. A gente tem bolsas defasadas, né? A gente tem um acesso super limitado. Todo mundo sabe que a gente às vezes perde, né, pesquisadores para o próprio mercado brasileiro, né, que vai para iniciativa privada, né, que às vezes deixa, né, de produzir ciência mesmo, né, para estar dentro da iniciativa privada por conta disso. Mas aí eu acho que o que
sim, eu super concordo com o que foi dito, é a gente não terceirizar essa responsabilidade, né? Mas do que eu falou muito bem, assim, né? Disso da gente criar essas habilidades empreendedoras, essas iniciativas de ir atrás, né? Eu vi um textão de um empreendedor no LinkedIn, não gosto de polemizar no LinkedIn, né? Eu nem respondi, mas um textão de um empreendedor, né? Recentemente falando que ele está indo embora do Brasil, né? Foi abrir startup, né, em outro país, não vou falar para não ir fechando, né, a possibilidade de saber quem é, porque aqui no Brasil nenhuma agência de financiamento aceitou o projeto dele, porque ele tentou vários fundos de investimento e nenhum fundo de investimento acreditou na ideia dele, porque ele teve muita dificuldade com as empresas do Brasil que não quiseram comprar a ideia dele. A leitura que eu faço é, cara, será que todo mundo no Brasil está errado e só você como empreendedor está certo, né? Será que tá assim, É. todo mundo de complô, né, contra o seu negócio, contra a sua startup? Então, acho que esse tipo de vitimismo não cabe, né? É o fato de você ter maturidade de aceitar, de ir atrás e fazer, de fato, as coisas acontecerem. A dificuldade existe? Com certeza. A gente tem um subfinanciamento? Tem. As bolsas ou o financiamento para profissionais é defasado? É defasado, né? Mas eu acho que cabe a nós nessa criatividade, né, que nós temos e no comportamento empreendedor, a gente achar caminhos para acontecer, apesar de ter esse cenário, né? E não é só Sensacional. aqui, né? Thelma, Se você se ah, inserir no mercado americano, por exemplo, de startup, você vai, primeira coisa que você vai bater lá e falar assim, quanto de dinheiro isso vai virar? Né? Ninguém vai investir nada em você se você não mostrar claramente que aquilo ali vai ter um potencial de se transformar em dinheiro. Então, lá é um mercado muito mais maduro, você vai ter muito mais dificuldade de acessar aquele mercado, apesar de ser um mercado muito maior do que o nosso, mas você vai ter as barreiras lá também. Você precisa ter as coisas mais bem definidas e realmente falar assim, não, isso tem potencial realmente de gerar dinheiro. Aqui ainda talvez a gente teria até mais fácil de conseguir dinheiro do que lá, dependendo da Zé, maturidade que está o uma das, projeto. uma das coisas que o Denis falava para mim, assim, acredito que pro Guilherme também, ele falava assim, em curto e médio, não vou nem falar em longo, porque eu não quero saber do longo, quero saber do curto e médio. Quanto de retorno, ou em quanto tempo eu vou ter o meu retorno do dinheiro investido em você? Ele sempre fazia essa pergunta. E ele frisava no curto. E o curto, para ele, às vezes, era um curto bem curto, né, de investimento. Essa era uma pergunta que ficava. Thelma, pode ir lá. Oi, gente. Oi, eu estou aqui escutando vocês, né, falando sobre fomento. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica com relação a isso, e eu gostaria de exemplificar aqui, né, o caso da cientista, que hoje é notícia, que é a Tatiana Coelho de Sampaio. Ela é uma bióloga, professora lá da UFRJ, ela faz pesquisa de regeneração de medula há mais de 25 anos. Eu fiz o meu pós-doutorado na COP da UFRJ e pude conhecê-la pessoalmente, né? E ela vem estudando uma substância que parece participar das regenerações e A ela teve polilaminina, bastante né? dificuldade, né, de ser de financiamento. Então, para vocês terem uma ideia, a pesquisa dela, ela sofreu corte financeiro público por volta de 2015 a 2016. Não havia dinheiro para que ela pudesse pagar as taxas, né, as taxas de patente internacional, pagar a patente nacional ela teve que pagar a patente nacional do próprio bolso por um bom tempo, né? Então, assim, o que que acontece? A proteção internacional acabou sendo perdida por falta de pagamento dessas taxas, né? E o outro detalhe que eu achei curioso é que agora a patente que demorou 18 anos para ser concedida, ela tem aí poucos anos de exclusividade, né, quando essa patente saiu. Então, eu acho que, por exemplo, a pesquisa dela agora que foi para a mídia, né, que ela conseguiu resultado positivo em alguns pacientes, agora que ela conseguiu a visibilidade que ela deveria ter conseguido há alguns anos atrás. Então, muito provavelmente, e eu acredito que se ela tivesse realmente
nos Estados Unidos ela não estaria passando por esse caos, né? Então, eu acho que eu sou um pouco mais crítica com relação a essa falta de fomento, principalmente em pesquisas tão sérias como a da Tatiana. Certo. Ah, com certeza. Isso é um reflexo da gente ser um país relativamente pobre, né? Então, nós não transformamos nossa pesquisa em riqueza. Então, se não gera riqueza para a sociedade como um todo, não tem riqueza para distribuir novamente para a pesquisa. Então, isso é só um reflexo da condição do país em termos de financiamento à Eu, pesquisa e etc., né? Mardoqueu, eu tenho uma visão um pouco mais crítica, porque nesse caso a gente fala a gente está falando aqui de regeneração, né, de paralisia. Então, a gente está falando de um alcance que passa da riqueza, né? Então, quando a gente vê pacientes que não têm mobilidade nenhuma conseguirem recuperar essa mobilidade, e é um contraponto, porque a riqueza acaba vindo, né? Então, se a gente acaba tendo financiamentos milionários, eu acho que é uma pesquisa que merece reconhecimento. Então, ela só conseguiu reconhecimento agora que foi para a mídia, mas ela já está há 20 e poucos anos e durante muito tempo, para que ela conseguisse ter direito a essa patente, ela teve que pagar do bolso dela. Então, quer dizer, será que os avaliadores não conseguiram enxergar a riqueza nesses resultados que ela já apresentava antes de vir para o estudo pré-clínico? Então, eu acho que é preciso ter um corpo multidisciplinar, onde a gente consiga ver riqueza. Eu sou engenheira, né? E eu trabalhei com melanoma. Então, eu acho que é preciso a gente ter realmente um corpo multidisciplinar, onde a gente consiga visualizar riqueza em todas as vertentes, né? A gente fala de empreendedorismo, mas a gente tem que ter uma visão científica, né? E a relevância desse trabalho também. Então, é a minha opinião. Eu sou bastante provocadora também, né? É só isso. Ah, sim. Obrigada. Valendo. Acho que o seu ponto é extremamente válido, né? Então, é só uma consideração. De qualquer maneira, a gente também é sempre difícil, vamos supor assim. Vamos supor que você tenha 100 milhões. E aí bom, falando de dinheiro, vai. Você é um financiador. Eu tenho 100 milhões. Para quem que você decide? Porque, afinal de contas, o dinheiro sempre é escasso, né? Então, escassez que eu falo você precisa distribuir uma quantidade de dinheiro para a quantidade de pessoas. Você precisa tomar essas decisões, né? Então, tomar decisão para quem vai o dinheiro ou não é um trabalho que é difícil de ser feito. Eu posso até falar para o Guilherme, se ele tiver, ele provavelmente ele conhece os investidores, etc., né? Falando mais em termos de negócio, mas você precisa decidir para quem que você vai dar o dinheiro. E aí pode ser que também, claro que eu não estou desmerecendo em nenhum momento o trabalho da professora, da pesquisadora. Como você apresenta esses dados é bastante importante. Para onde você busca o fomento, etc. Claro, nada justifica você não financiar um projeto que é extremamente maduro ou que tem bastante relevância. Mas precisa pensar no contexto geral. Como que foi feito isso? Em que momento? Para quem que foi? Como foi feito? Etc. Sabe? A gente seria um pouco superficial a gente fazer um julgamento, etc., para onde vai ou não o dinheiro, né? E por que não foi para ela? Tem tantas outras iniciativas extremamente positivas que vão ajudar muito as pessoas, mas a gente também não consegue opinar de maneira mais pontual como que a gente direcionaria esse recurso, né? Isso aí, talvez provocando você mais para o outro lado também, uma reflexão, né? Se a gente der uma olhada voltando para negócio, a gente está vendo muitos modelos open sources hoje, né? Então, você tem uma fundamentação, você tem uma base de pessoas interessadas quando você distribui aquilo gratuitamente. Então, você tira barreiras de patentes, etc. Então, por exemplo, vamos supor, só dando um exemplo, tá? Não quer dizer que isso seja realmente vai acontecer. Por exemplo, uma vertente seria ela distribuir isso de maneira totalmente aberta, todo mundo pode pesquisar sobre. Você vai ver que vai ter um monte de gente indo atrás disso. Temos muitos exemplos disso. Estão fazendo isso com o IA agora, né? Por exemplo, a China mesmo, o DeepSeek.
Qual que é o modelo deles? É o modelo de open source. Todo mundo pode usar, porque você cria uma comunidade muito grande e aí você monetiza, você tem gente interessada, você tem gente desenvolvendo, você amplia, você, ao invés de você restringir com patentes, que é o modelo brasileiro, etc., de proteger, você abre para todo mundo. Você não fica recluso. Aí o Brasil, claro, quando você faz reclusão, você vai fazer assim, olha, eu sou recluso, eu tenho aqui um potencial de... Mas aí eu preciso ir ao mercado e falar assim, olha, tenho aqui uma patente, você quer investir? Você quer investir? Você quer investir? Você seleciona em que você quer investir. Né? Claro, só estou dando um outro contraponto de uma outra possibilidade. Ao invés de restringir, você pode ampliar. Né? Então, você poderia ter fomento de N outras coisas, N outras pessoas interessadas para justamente ampliar isso ao invés de restringir, tá bom? Ótimo. É Antes da só gente voltar complementando para a aqui, fala da Thelma, Mardoqueu, deixa eu é, só. só para Oi. fechar aqui, na realidade, essa substância ela é aberta, né? Se você entrar no PubMed, você vai encontrar várias pesquisas que utilizam, e até para a mesma finalidade. É que realmente a pesquisa dela, particularmente, ela acabou avançando e tendo um resultado superior ao que foi visto até o momento. É, quando a gente faz uma pesquisa, principalmente em biologia molecular, né, e a gente fala em abrir, é aberto, né? Você pode estudar qualquer tipo de substância, qualquer tipo de molécula, para qualquer finalidade. Aqui, no caso dela em específico, o avanço dela foi o diferencial, né? Então, quando eu acho difícil ela poder, ela abrir a descoberta dela, né? Principalmente a gente falando aí de potências na pesquisa, como Estados Unidos, é muito provável que ela perderia aí o que ela conseguiu fechar, que ela conseguiu concluir de resultado. Mas são substâncias abertas, ela não patenteou a molécula. A molécula está aí para todo mundo utilizar e que tenham sorte em suas pesquisas, né? É só para. É que na parte de biologia molecular, quando a gente estuda molécula, quando a gente sai, né, da parte da engenharia, é difícil abrir mesmo, né? O que está sendo feito. Agora, a molécula é livre, a gente pode utilizar e pode investigar o que a gente quiser, só para complementar. Mas obrigada, viu, Madu, que eu entendi realmente e sei sei as dificuldades, né? Como é que às vezes a gente tem tantas propostas bacanas, para quem que vai, né? Realmente é um problema real e a gente não disponibiliza também de muita verba, né? Em contraponto, a gente vê pesquisas também com grandes fomentos e, de repente, a finalidade, às vezes, eu fico me perguntando se, enfim, minha opinião. É que você já Deixa viu eu só aquela rapidinho. paródia que geralmente tem no empreendedorismo, né? Que é, por exemplo, qual a diferença entre a galinha e o avestruz? Por exemplo, a galinha bota o ovo pequenininho e o avestruz bota um ovo bem grandão, né? Então, quem chama mais atenção quando bota o ovo, a galinha ou o avestruz? Então, a galinha chama, toda vez que ela bota um ovo, ela chama bastante atenção para aquele ovo dela. E o avestruz não, vai lá, bota o ovo e fica quietinho no cantinho dele. Né? Então, tem essa característica também, né? Enquanto você demonstra o seu trabalho, e aí é difícil também julgar também, não deu dinheiro por quê? Será que realmente foi lá, fez igual a galinha fez, né? Foi lá e mostrou para todo mundo que teve aquela visibilidade, etc, né? Então, também tem essa outra questão também. Perfeito. Só Diga, para vai lá, fechar Ale, esse senão a gente assunto, não, a gente senão a passar para gente o não próximo. vai longe a conversa, né? Exato. Porque senão a gente daqui a pouco vai extrapolar o tempo, a gente já está encaminhando para o final aí da temática. Eu convido a todos a assistir a entrevista da professora Tatiane no Roda Viva. Eu acompanhei a entrevista dela e ela mesmo fala ali, né, na questão em que ela trabalhou apenas com 8 pacientes nesse começo. Então a ideia dela é que ela quer ampliar agora o estudo, né? E ela realça e relata a importância de se estudar ainda em números maiores, né? Enfim, e ela trabalha muito bem com toda essa questão e ela demonstra uma visão muito
importante de como a pesquisa clínica funciona, né? Metodologicamente, o passo a passo. Então, uma entrevista riquíssima, convido a todos a assistir, inclusive. Mas vamos lá, seguindo adiante para a nossa parte final, encadeando aqui, eu já vou lançar duas perguntas logo de cara para todo mundo. Vou começar com o Guilherme. É para a gente fechar com chave de ouro. Nós estamos falando numa pontuação da professora Thelma muito importante sobre a frustração, né? Essa questão de frustração por um parecer negativo, uma negativa de investimento e tudo mais. Então, como transformar, primeiro, né? Primeiro, como transformar esse parecer negativo, uma recusa, em aprendizado estratégico? Essa é a primeira provocação que eu queria fazer para vocês, em vez de apenas essa frustração. E falando um pouquinho da questão que eu acho que vocês vão entrar na formação dos talentos e o futuro de inovação em saúde, que perfil profissional o ecossistema da inovação em saúde mais precisa hoje, na visão de vocês? Esse pesquisador translacional, um engenheiro com visão clínica, um gestor de inovação, um empreendedor científico e articulador institucional? O que vocês pensam sobre tudo isso que a gente discutiu e para a gente fechar com chave de ouro? Vai lá, Gui. Maravilha, Lê. Vou tentar ser breve aqui. Eu acho que a primeira pergunta é uma linha tênue, né? Até comentei parte nisso naquele último artigo que eu publiquei lá no Eu puxei LinkedIn. essa pergunta porque eu achei sensacional onde você levou. É uma linha tênue entre você insistir e aprender com os erros e você ser teimoso demais, né? Então, a gente vê os dois lados, assim, né? Aquele pesquisador no empreendedor que testa 1, 2, 3, 5 vezes, ele tem certeza que a ideia dele é o melhor do mundo, todo mundo, né, já deu feedback, vem os pareceres das agências de fomento, de outros grupos de pesquisa de forma contrária, mas ele insiste que aquela linha é a linha correta, né? A gente aprende muito aqui com os pareceres das agências de fomento, a gente erra muito, né? Então, manda 2, 3 vezes um projeto, cada vez vem um parecer diferente, e a gente, mais do que lutar contra ou falar, eles estão errados, a gente não concorda com isso, né? Você saber acatar e ter a maturidade, né, de ler aquilo lá, né, entender esse feedback. É uma dica que eu dou para todo mundo, assim, sabe? De empreendedores que têm, né, cunho científico, assim, eu estimulo muito a submissão de projetos para, por exemplo, né, eu falei do PIP, que é um projeto que a gente usa muito, né, um programa que a gente usa muito como instrumento de financiamento aqui, submeter o projeto, porque, né, você vai ter ali sendo viável, né, aprovado um recurso para desenvolver o projeto, e não sendo aprovado, você vai ter uma consultoria técnica e científica muito rica, né, de forma gratuita no seu tempo que você está investindo para ter aquilo ali. E mandar, né, de novo, isso das próximas vezes ali. Eu acho que a primeira pergunta é essa, assim, Ale, você tomar muito cuidado e não ser teimoso demais, né, e assim como eu falei no empreendedor agora, achar que todo mundo tá errado e você tá certo, né? Poxa, será que o Brasil inteiro tá errado e só eu tô certo, né? Então, ter essa, né, maturidade, né, e ter essa humildade, né, de pivotar, né, esse termo que a gente usa bastante, mudar o rumo no momento certo. Sobre a segunda pergunta, assim, né, a gente vê uma vantagem muito clara, muito grande, com perfis generalistas e especialistas, né, os gen especialistas, assim, né, aquele profissional que consegue navegar um pouquinho de tudo em várias áreas, né, mas ser especialista em uma área muito específica e pontual que é importante nesse caso, né, falando de negócio ali. A gente tem, pelo menos, né, em todo time de negócio, tem pelo menos 3 perfis que a gente precisa ter no time de fundadores. Uma pessoa, perfil técnico, que conhece sobre o produto, né, que conhece sobre a tecnologia ali, que vai ser o chefe da tecnologia, o líder da tecnologia. A gente tem uma pessoa de mercado, né, que entende sobre o segmento, talvez é uma pessoa que é um pesquisador da área da saúde, mas não entende nada sobre financiamento do SUS, não entende nada sobre
reembolso, né? Não entende nada sobre Conitec. E a terceira pessoa é uma pessoa de gestão, de business, né? Uma pessoa que entende como vender, como transformar aquilo produto, né, em um produto. Então, todo time de negócio vai ter pelo menos essas 3 pessoas ali. Eu brinco que, eu falo, né, que os empreendedores, muitas vezes na área da saúde, são bons pesquisadores que navegam muito mal nessas 2 outras áreas. É o cara que não sabe vender, não entende de financiamento, tudo. Você tem que ser um especialista, por exemplo, né, nesse caso, na área de produto. Mas se você não entender das 2 outras áreas, a chance de fracasso é muito grande, né? Então, que tipo de profissional eu acho, né, que dentro da área, né, da saúde, que a gente está falando principalmente aqui, ou focado na inovação, assim, a gente precisa? Eu acho que um pouco mais desses profissionais, vou chamar de generalista, correndo, né, o risco de ser mal interpretado aqui, mas um profissional que ele consegue dar um passo atrás e entender o negócio de uma forma mais ampla. O pesquisador que não fala de financiamento, que não fala, que não entende ciclo de vida de produto, que não entende de gestão, que não entende de mercado, ele começa o jogo 2 casinhas atrás, né? Então, eu acho que esse tipo, assim, né, isso, eu acho que formar talentos na área da saúde, né, falar de inovação em saúde, a gente, na base, começar a desenvolver mais essas habilidades empreendedoras e de negócio também para quem já tem uma competência técnico-científica muito grande, né? Eu acho que isso a gente ainda faz mal ou poderia fazer muito, muito melhor. Acho que esse é o profissional do futuro aqui na parte de inovação em saúde. Perfeito, Gui. Marcela? Eu acho que o Guilherme ele foi perfeito nas palavras dele. Eu só quero complementar na segunda pergunta uma questão que ele falou e para mim, sendo eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em fisioterapia, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, todo na área de tecnologia de baixo custo na reabilitação, né? Então, o que eu nesse trajeto, né, de acadêmico, o que eu sempre senti muita falta foi a comunicação da tecnologia com a clínica. Eu acho que não existe tecnologia se você não tiver uma boa clínica, né? Então, até hoje, eu vou lá, eu faço as coletas, eu vou lá ver o paciente que está sendo avaliado, que está testando a tecnologia, porque só com a mão ali na massa que a gente sabe realmente se aquilo está dando certo, se ele é viável. Então, só complementando isso que o Guilherme falou, a gente precisa muito ter carinho e se dedicar à clínica nessa aplicação da tecnologia. É só com ela que a gente tem certeza que tudo deu certo, né? Então, só dando fechando aí um pouco o que o Guilherme disse. É isso, Ale. Ótimo. Professor Martuquio? Acho que pensando realmente nessa parte de educação, o que falta, acho que volta lá na minha frase, lá quase de início, lá da formação empreendedora, né? Então, se a gente pudesse realmente falar assim, não, o que a gente gostaria que tivesse com um perfil profissional, vamos dizer assim, né? Em qualquer área, mais voltando para negócio, talvez não só para negócio, né? Porque a gente está falando de um ecossistema de inovação, falando de inovação, né? Que são o treinamento que a gente acaba fazendo, que seria para as soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, geralmente, né? Que nós não aprendemos isso na graduação. Nós não somos treinados para ter comportamentos empreendedores e comportamentos. Nós somos treinados tecnicamente. Só que assim, gente, treinar tecnicamente já é bem estabelecido. 10 mil horas dedicado a alguma coisa, você fica especialista. Né? Então, mas nós não temos falando assim, se você treinar 10 mil horas em comportamento, você fica especialista em comportamento. Mas o comportamento que eu falo por exemplo, por exemplo, a primeira coisa, sair desse modo passivo de receptor para buscar solução, né? Então, modo ativo, você sai do modo passivo para o modo ativo. Então, essa mudança de comportamento, então, essa é uma habilidade que é treinada. Por exemplo, uma habilidade que precisaria ter, que a gente não é treinado, de resiliência,
né? Então, outra habilidade é tomar risco. Nós não somos treinados a tomar risco. Para empreender, você precisa tomar risco. Para você, até mesmo, vamos supor, eu quero continuar na carreira. Tá bom, beleza, você vai fazer sempre a mesma coisa? Eu quero progredir na carreira, você precisa tomar risco. Eu preciso conversar com o chefe para pedir o aumento, precisa buscar uma nova carreira, precisa buscar um novo degrau, né? Então, você precisa tomar risco. Às vezes por exemplo, eu quero mudar de carreira, eu quero ter um emprego melhor. Você precisa mudar de cidade. A oportunidade não está ali. Então, você toma o risco de mudar de cidade para progredir na carreira. Então, são essas habilidades que acabam faltando, que eu vejo, né? Como olhando para os meus alunos como empreendedor, como pesquisadores, etc., ou até mesmo empreendedores ao redor, que são essas habilidades que a gente não treina. Então, capacidade de tomar risco, resiliência, foco em resultado e não em porque você não precisa ter. Aí também tem a questão também de você colocar o seu lado emocional. A resiliência é você colocar um pouco de lado emocional de lado. Tomou uma negativa? É só uma negativa, gente. Não está ferindo o seu ego. Então, não tem nada a ver com o seu ego, com você, pessoa. Você representou um projeto que quem leu, olha, está faltando elementos. Você vai lá, senta, altera, envia de novo. Se você é focado em resultado, resultado é transformar aquela ideia num produto, um serviço, etc. Você vai ficar focado nessa ideia. As pessoas contribuíram não gostaram. Ok. Porque aí a grande capacidade, talvez, voltando à fala do Guilherme, que é a linha tênue. A linha tênue é onde você deixa de ouvir, você ultrapassa essa barreira. Você deixa de ouvir as pessoas que estão contribuindo com o projeto, é onde a linha tênue passa. Você começa a ser cabeça dura, onde você para de ouvir feedback. Porque imagine, gente, a gente está falando, nós somos uma pessoa, nós somos muito bons, mas nós não somos tão bons assim. Se a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50 pessoas contribuindo para o projeto, quanta riqueza tem, só a gente aqui, a gente está em 4, 5 pessoas, né? Quantas ideias que acrescentam, né, no projeto em si. Então, quanto mais a gente é exposto a novas ideias, e também isso é uma habilidade, gente. Ser exposto a novas ideias, capacidade de ouvir e você tomar uma direção, não para você sair da linha mestra que você está seguindo, mas você conseguir ouvir, interpretar e fazer uma mudança de rota de maneira consciente é uma habilidade também necessária, né? Então, essas habilidades emocionais, elas não são treinadas. Então, talvez pensando em empreendedorismo, pensando em formação do que a gente precisa, é isso que eu diria para vocês. Vamos dizer assim, 50% é você ser um excelente profissional na técnica. Isso é fácil de você conseguir com estudo. Mas os outros 50% é totalmente negligenciado. Então, você, ao invés de ser um profissional 100%, você está ali ocupando talvez 50%, mesmo que você seja excelente tecnicamente, mas você tem só 50% ainda. Perfeito. Sensacional. Gente, então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença e a contribuição de todos vocês desta mesa, todos os professores, alunos, docentes que estavam aqui. A discussão de hoje, ela nos mostra, né, que o ecossistema de inovação em saúde não depende apenas de boas ideias, mas de algo mais amplo, né? Leitura correta do problema, maturidade do projeto, qualidade da formação, capacidade de articulação institucional, credibilidade técnica e compromisso com o impacto real, um pouco de tudo aquilo que foi discutido aqui. Então, para finalizar agora, a pergunta rápida e do milhão, né? Como diria o Gui às vezes. O que precisa mudar nos próximos anos, no entendimento de vocês? E 1 minuto para cada, hein? É o desafio. Para que nós tenhamos um ecossistema de inovação em saúde mais integrado, mais eficiente e mais capaz de transformar o conhecimento em impacto concreto.
Obrigado mais uma vez a todos vocês, queridos. Excelente, Ale. Obrigado pelo convite. Eu acho que tinha que ter uma IA para resumir essa live toda nossa aqui, né? Para conseguir responder essa frase concatenando tudo. Ela Que está acho sendo que gravada. aí, ó. Talvez alguém vai pegar o vídeo ali depois, pedir para a IA sintetizar, ampliar, aumentar, criar modelos, né? Exato. Vamos fazer isso porque acho que é a resposta longa, né? Mas assim, eu acho que a gente já passou por vários desses tópicos, né? De que eu acho que esse tipo de discussão torna esse ecossistema mais próximo, coeso, né? Que a gente tem desenvolvedores de projetos que estão dentro da pesquisa, que talvez tenham uma interface com grandes empresas que vão buscar agências de fomento ou capital de risco. Eu acho que fazer a compreensão, né, o entendimento, acho que já é um caminho muito grande, né? E eu acho que um último bom ponto que eu ia falar em alguma das perguntas, acabei não falando, que eu acho que complementa bem aqui agora, é a gente ter uma clareza, acho que de todos esses atores muito grande sobre a tese, né? O objetivo do que você está buscando, a transparência do que você está buscando. Eu falei do tipo de contrato tripartite ali, né? Que a gente às vezes tem uma startup, a gente como uma instituição de saúde e uma grande empresa no mesmo contrato ali. Se você não senta na mesa e cada um coloca os seus interesses, né? E não é errado você ter interesse, todo mundo tem os seus interesses, mas ser transparente, colocar os seus interesses na mesa, não sai negociação. Eu acho que a gente ainda é muito ruim disso também, né? A gente às vezes né, tem uma dificuldade grande de falar o óbvio, né? Então, quando você está sentado na mesa, né, de uma grande empresa, com uma grande empresa, você sabe que o que ela está buscando ali é maior acesso a uma droga, é vender produto, é falar de dinheiro, né? Então, vamos falar claramente desses interesses, que eu acho que a gente tira a barreira daqueles 5 elos que eu falei também. Acho que é isso, Ale. Gostaria de super agradecer o convite, estou sempre à disposição. Depois eu vou deixar o link aqui do meu LinkedIn também. Deixo o link dos textos ali Por que eu favor, para as pessoas publico te também, é seguirem, gratuito. seguirem essas notas de mentoria, que são riquíssimas. Isso E seu aí, e-mail, se obrigado. você puder, para o pessoal te contatar também. Enfim, Perfeito. Já estou deixando obrigado, aqui. professor Obrigado, Guilherme. pessoal. Foi um prazer. Marcela, Obrigada. 30 segundos. imagina, Eu vejo você tem dois o tempo que eu pontos. falei, 1 minuto. Vamos lá. É, uma rede de comunicação, eu acho que falta aqui no Brasil uma rede que intercomunica todo esse ecossistema. Então, a gente tem um site ali, um site aqui, um conhecimento aqui, um conhecimento lá, mas uma rede de comunicação acho que seria muito importante. E educação, né? Educação para o profissional da saúde, educação para o pesquisador, para a empresa, para que se fale a mesma língua, né? Educação sobre o assunto. Então, eu fecho com esses dois olhares. Gostaria de agradecer muito a participação nessa mesa. Para mim foi muito rico. Meu olhar é muito clínico e o olhar de vocês é muito gestão. Então, assim, foi incrível. Realmente contribuiu muito para os meus alunos que estão presentes e também para a minha carreira aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Vai lá, professor Mardoqueu. Eu acho que 1 a minha minuto. tá frase, acho que segue a linha da Marcela, educação empreendedora. E aí, acho que estudar e se formar nessas soft skills, que elas não estão atreladas à parte técnica, estão atreladas à parte comportamental. O comportamento rege a gente. Então, se a gente sabe lidar com os nossos comportamentos, nós seremos muito melhores profissionais. Então, conseguir estudar e aprender sobre essa parte que nos falta em termos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nós não estudamos isso, nós não treinamos essa habilidade. No máximo, vai no psicólogo, vai no terapeuta. Esse é o momento onde você faz uma reflexão sobre o seu estado emocional. E aí, por exemplo, cai numa mesa de discussão, não tem a ver com o seu emocional. Tá lá, claro, ó, quais são as regras do jogo? O jogo aqui, ó, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de apoio à sociedade. Então, ali são discutidas, não tem nada emocional. Então, se puder, esse seria o recado. E aí não importa, por exemplo, você pode estudar empreendedorismo, estudar essas habilidades, etc., para talvez não abrir uma empresa, mas você saber que isso existe. Né? Então, você é um professor, você é um pesquisador,
olha, existe esse outro lado das empresas. Você precisa entender para comunicar o seu projeto para as empresas, para os agentes de fomento. Então, saber para quem você está comunicando, né, é extremamente importante. Não adianta você ficar sempre no seu viés, no seu olhar. Ah, é o meu olhar de pesquisa, mas eu estou indo para a indústria, eu preciso saber como a indústria fala, e vice-versa, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental aí. Sensacional. Bom, então até para a gente encerrar a gravação e depois aí a gente tem, né? Queria deixar aqui mais uma vez o meu muito, muito, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. E como nas minhas aulas, né, e nas minhas conversas, eu sempre gosto de deixar algumas frases, eu queria encerrar aqui para fechar esse nosso quarto webinar em bioengenharia histórico, né, para esse início de ano, com essas frases. Que a ciência, a inovação, o cuidado, a educação empreendedora, o professor Mardoqueu falou, caminhem sempre juntos, para que o avanço chegue de fato a quem mais precisa, tá? No centro de toda a inovação em saúde deve estar sempre aquilo que mais importa, o cuidado com as pessoas. Nosso muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um excelente dia. E aqui nós encerramos o nosso quarto webinar em bioengenharia. Voltamos com as aulas no período da tarde. Vocês têm aqui todos os contatos. Muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal. Depois, Guilherme, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, aí talvez acionar o Alê também, de talvez tentar fazer uma iniciativa ali no campus de Itaquera, mais voltada para essa área, né? Então, a gente tem agora o curso de medicina, então acho que talvez tenha um ambiente propício para a gente poder também seguir com algumas iniciativas parecidas com a sua, e a gente gostaria de ter o seu apoio para poder tentar seguir com esse projeto aí. Com certeza, Mardoqueu, estou à disposição. Aí o Alê é a nossa ponte, né? Tá ótimo. Prazer te conhecer. Prazer, Marcela, também te conhecer. Prazer foi todo meu. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, Obrigado, Alê. Pessoal, um prazer. grande abraço a todos. Bom dia a todos aí. Boa tarde. Boa Nos tarde. vemos em breve. Grande abraço. Tchau, tchau. Professores, obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Um ótimo dia.